Olá, turma! Vamos aí dar continuidade à nossa aula de resolução de questões da disciplina Estatuto da Criança e do Adolescente para o nosso exame de ordem da OAB. Aí estamos aí no 20º exame de ordem da OAB sobre o tema da adoção. A questão, ela diz assim, ó: casal de brasileiros domiciliado na Itália passa regularmente férias 2 vezes por ano no Brasil. Então, o pessoal mora na Itália. Nas férias de dezembro, o casal visitou uma entidade de acolhimento institucional na cidade do Rio de Janeiro, encantando-se com Ana, criança de 8 anos de idade, já disponível nos cadastros de habilitação para adoção nacional e internacional. Então, a criança ela já está ali disponível no cadastro de adoção. Almejando adotar Ana, consultam advogado especialista em infância e juventude. Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta pertinente ao caso. Então, vamos lembrar que eles são brasileiros domiciliados na Itália. Essa questão ela revela aí o tema da adoção internacional, tá, com base no artigo 51 do ECA, e esse casal vai ter que, então, formular um pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central do país em que ela se encontra, no caso aí, lá na Itália, tá? Ele tem que fazer esse pedido de habilitação à adoção perante essa autoridade central, tá? Essa autoridade deve analisar se os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitindo, então, um relatório à autoridade central, estadual e federal brasileira, tá? Então, tem que ter essa intervenção das autoridades centrais, estaduais e federal, com base ali no artigo 51, parágrafo 3º do ECA. Então, eles residem na Itália, então eles vão lá no consulado, né, normalmente é lá no consulado ou na embaixada, pedem ali para entrar ali no processo da adoção daquela criança, indicando qual é a criança, vai se fazer uma visita na casa desses pretendentes para ver se eles têm condições de adotar essa criança, né? Se não são pessoas totalmente usuárias de drogas e sem condições de cuidar de si mesmo, que dirá cuidar de uma criança. Então é feita essa análise, tá? Estando aptos, essa autoridade lá da Itália manda para a autoridade central dos estados e federais para que haja essa continuidade do processo de adoção, tá bom? Mas não esqueçam, mesmo sendo brasileiros, aqui estaremos diante de uma adoção internacional. E não esqueçam também que essa adoção internacional, ela só será permitida se não houver no cadastro nacional brasileiros interessados em adotar aquela criança. Por que isso, Alexandre? Porque deve-se dar prioridade aos brasileiros residentes no Brasil que estão no cadastro nacional. Então, deve-se respeitar uma ordem de prioridade. Primeiro, os brasileiros residentes no Brasil. Segundo, os brasileiros residentes fora do Brasil, que é essa adoção internacional, que é o caso da questão. Terceiro, então, os estrangeiros, tá? Então, é essa a ordem de prioridade para se evitar um choque cultural. Porque quanto mais a gente está diante de um choque cultural, mais há chances de ter uma incompatibilidade entre os pretendentes à adoção e aquela criança e o adolescente. E quanto menos choque, quanto menos o risco houver de incompatibilidade, melhor para aquela criança e para aquele adolescente que já passou por uma história de vida muito traumática, tá? Então, a ideia é você reduzir esse trauma ou até essa possibilidade de trauma num processo de adoção. Beleza? Então, essa é a ideia, tá? Por trás da norma. Então, vamos aí, né? Analisar os itens. Letra A. Ingressar
com pedido de habilitação para adoção junto à autoridade central e estadual, pois são brasileiros e permanecem 2 vezes por ano em território nacional. Falso, tá? Como eles residem fora do Brasil, então aqui a gente está diante de uma adoção internacional. Então, nesse caso, eles vão precisar pautar a autoridade central no seu país, tá? Lá no caso aí, na Itália. Letra B, ingressar com pedido de habilitação para adoção no juízo da infância e da juventude e, após a habilitação, ajuizar ação de adoção. Falso também. Isso aqui seria para uma adoção nacional por brasileiros, né? Aqui a gente está diante de uma adoção internacional por brasileiros, tá? Então tem que ter a intervenção das autoridades centrais, tá? Letra C, ajuizar a ação de adoção requerendo liminarmente a guarda provisória da criança. Falso, tá? Olha, o ECA, ele proíbe a guarda dentro de um processo de adoção internacional, tá? Então, se você está diante de um processo de adoção internacional, os pretendentes não podem ter essa guarda provisória. O ECA expressamente veda isso. Você deve estar perguntando, mas Alexandre, mas por quê? Para evitar com que esses pretendentes eles fujam com essa criança ou esse adolescente e não conclua aí o processo de adoção, tá? E então, fugindo, vai ser muito mais difícil de ter o resgate dessa criança, porque estará fora do Brasil, né? Então, o Brasil vai ter que contar ali com o apoio da autoridade policial dos outros países, tá? Então, é por isso que é proibida a guarda provisória em processo de adoção internacional, tá? Beleza? Então, falso esse item aí. Letra D, então se sobrou a letra D, a gente já logo marca, mas vamos ver aí o texto da letra D. Ingressar com pedido de habilitação junto à autoridade central do país de acolhida, para que esta, após a habilitação do casal, envie um relatório para a autoridade central estadual e para a autoridade central federal brasileira, a fim de que obtenha um laudo de habilitação à adoção internacional. Perfeito. A gente observa, então, que há um processo um pouco mais burocrático, tá? Mas tem que ser, né? Porque a gente está falando de vidas e vidas de crianças que já passaram por traumas. Então, realmente tem que ter um cuidado. Não esqueçam que o ECA foi recentemente alterado e todo o processo de adoção deve durar, no máximo, 120 dias, tá? Então, repita isso comigo. Processo de adoção como um todo deve durar 120 dias. Esse prazo, ele pode sim ser prorrogado por decisão fundamentada do magistrado. Falando de prazo, é importante a gente comentar aqui a questão do estágio de convivência. Alexandre, o que é o estágio de convivência? É aquele momento em que o pretendente à adoção, ele começa a conviver com aquela criança ou aquele adolescente que vai ser adotado, tá? Então, é esse estágio de convivência, para ver se há possibilidade de gerar vínculos de afinidade e afetividade. Se há um match relacional entre os pais pretendentes e aquela criança ou adolescente que está sendo objeto do processo de adoção, tá? Então, ó, esse estágio de convivência, se a gente estiver falando de uma adoção nacional, esse prazo do estágio de convivência vai ser de, no máximo, 90 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por decisão fundamentada do juiz da vara da infância e da juventude. Então, prazo, 90 dias. Beleza? Tá. Já num processo de adoção internacional, esse prazo pode ser entre 30 e 45 dias, tá? O prazo do estágio de convivência na adoção internacional vai ser entre 30 e 45 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, tá? Por meio de decisão judicial fundamentada. Tudo bem? Então, fiquem aí com esses prazos. As provas adoram cobrar prazos, então cuidado aí com esses itens. Então, letra D é a letra que a gente marca. Então, bem importante falar, deixa eu comentar aqui, lembrei de uma dica importante.
há uma idade mínima que deve se respeitar entre o adotante e o adotado, tá? Então tem que haver uma diferença de 16 anos de idade. Então, ó, não pode um indivíduo de 18 anos de idade adotar uma outra pessoa de 17 anos de idade. Até porque, né, gente, vamos combinar, né? Isso não daria muito certo, né? Tem que ter uma diferença de idade até para que haja um senso de autoridade, de respeito, não é? Então, o ECA exige que tenha uma diferença mínima de 16 anos de idade entre o adotante e o adotando. E para você adotar uma criança ou adolescente, você tem que ter, no mínimo, 18 anos de idade, tá? Tem que ser maior de idade, tá? E para a pessoa ser adotada, ela tem que ter ali, no máximo, 17 anos, 11 meses e 30 dias. Ou seja, a partir dos 18 anos de idade, a pessoa, como regra, não pode mais ser adotada. Por quê? Porque a partir dos 18 anos de idade, ela adquire a maioridade e o Código Civil diz que com a maioridade se extingue o poder familiar. Então, como regra, tá? Por quê? Porque se o processo começou antes, ou seja, enquanto a pessoa era menor de idade, tinha 17 anos e 6 meses, por exemplo, mas demorou, então é possível haver aí a adoção, mesmo que a pessoa tenha 18, 19 anos, se o início do processo, o indivíduo, ele era adolescente. Beleza isso? Então, cuidado com essas observações. Então, estão aí as fundamentações aqui da nossa questão. Vamos, então, para a próxima questão, também do tema de adoção. Olha lá, 18º exame de ordem da OAB, diz assim, Isabela e Mateus pretendem ingressar com ação judicial própria a fim de adotar a criança P, hoje com 4 anos de idade, que está sob guarda de fato, olha lá, vamos aí destacar isso, essa criança está sob a guarda de fato do casal desde quando tinha 1 ano de idade. Os pais biológicos do infante são conhecidos e não se opõem à referida adoção. Então, os pais não têm nenhum problema, né, de que Isabela e Mateus adotem aí o seu filho. Até porque as famílias mantêm convívio em datas festivas, uma vez que Isabela e Mateus consideram importante que P conheça sua matriz biológica e mantenha convivência com os membros de sua família originária. Partindo das diretrizes impostas pelo ECA e sua interpretação à luz da norma civilista aplicáveis à situação narrada, assinale afirmativa correta. Vamos então para as alternativas. Letra A. Durante o processo de adoção, Isabela, que reside fora do país, pode, mediante procuração, constituir Mateus como seu mandatário, com poderes especiais para representar sua esposa e ajuizar ação como adoção conjunta. E aí, gente, pode isso? A resposta é não. O artigo 39, parágrafo 2º, veda a adoção por procuração. Ou seja, você não pode terceirizar esse vínculo afetivo de afinidade. Ela vai precisar estar presente nesse processo de adoção até para que haja ali esse estágio de convivência. Aí você deve estar pensando, mas Alexandre, ela já estava na guarda de fato, precisa ainda ter estágio de convivência? A resposta é sim. O ECA, ele não vai permitir a retirada do estágio de convivência diante de uma guarda de fato. O ECA só permite que não haja estágio de convivência se houver uma guarda legal ou então uma tutela prévias dessa criança,
tá? Então, se houver ali tutela ou então guarda legal, sim, seria possível você não ter ali um estágio de convivência. Mas no caso em tela, há uma guarda só de fato, ou seja, não havia esse pedido judicial e esse deferimento judicial da guarda legal para os pretendentes à adoção. Tudo bem? Então, cuidado com esse detalhe. Então, ó, a pretendente, aí a mãe, né, pretendente, vai ter que passar pelo estágio de convivência. Então, ela não pode passar uma procuração para aí o Marcelo, tá? Então, falso, com base aí no artigo 39, parágrafo 2º. Letra B. Dispensável a oitiva dos pais biológicos em audiência, desde que eles manifestem concordância com o pedido de adoção por escritura pública ou declaração de anuência com firma reconhecida. Olha, isso é falso. O parágrafo 4º do artigo 161 diz que é obrigatória a oitiva dos pais, sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido, como é o caso da questão em tela. Então, não está correto esse procedimento indicado na letra B. Não será dispensável essa oitiva, tá? Letra C. Concluído o processo de adoção, com observância aos critérios de regularidade e legalidade, caso ocorra o evento da morte de Isabela e Mateus, antes, olha aí, vamos destacar aqui, ó, antes de P atingir a maioridade civil, ainda assim não se restabelecerá o poder familiar dos pais biológicos. E aí, gente, certo ou errado? Olha, corretíssimo, é o que diz o artigo 49. A morte dos adotantes não vai restabelecer o poder familiar dos pais naturais. É a letra que a gente marca, tá? Então, ó, não importa se essa criança aí vai ficar sem um pai ou uma mãe presente. Não importa. Com a sentença no processo de adoção, com a concessão da adoção via sentença judicial, se extingue o poder familiar dos pais biológicos para todos os fins, não podendo haver esse restabelecimento do vínculo com os pais biológicos, tá? É irrevogável a adoção. É irrevogável, tá? Então, letra C é a letra que a gente marca. Letra D, a adoção é medida excepcional. Verdade, até aqui está correto. Que decorre de incompatibilidade de os pais biológicos cumprirem os deveres inerentes ao poder familiar, motivo pelo qual, mesmo os pais de P sendo conhecidos, a oitiva deles no curso do processo é mera faculdade e pode ser dispensada. Falso, vimos aqui que a oitiva de pais que são conhecidos, que sabe o local onde eles se encontram, essa oitiva ela é obrigatória. Parágrafo 4º do artigo 161, tá? Sobre a adoção, ainda é importante a gente destacar um entendimento jurisprudencial do STJ, tá? Que permite a adoção por casais do mesmo sexo, tá? Então, ó, isso não é uma previsão do ECA. Esse é o entendimento jurisprudencial. Então, dois pais ou duas mães podem adotar uma criança, tá? Porque nossos tribunais vêm entendendo que isso atende ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, porque esse indivíduo vai ter uma família. E o que importa é existir o amor, o afeto, independentemente de se são do mesmo sexo ou não, beleza? Então, fica antenado nesse entendimento jurisprudencial, tá? Então, estão aqui as fundamentações. Vamos aí para a próxima questão. 18º exame de ordem da OAB,
trata das medidas protetivas e socioeducativas. Ela diz assim, ó, J com 11 anos de idade. J é o quê? É uma criança. Vai aí já anotando isso. J é uma criança. Beleza. L com 12 anos de idade. L é o quê? Criança ou adolescente? L é um adolescente. Beleza. M com 13 anos de idade. Também adolescente, tá? São alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma conceituada escola particular. Os três, desde que foram estudar na mesma turma, passaram a causar diversos problemas para o transcurso normal das aulas, tais como escutar música, conversar, dormir, colocar os pés nas mesas e não desligar o aparelho celular. Fato super comum, né? Nas nossas escolas, né? O professor de matemática, coitado, né? Inconformado com a conduta desrespeitosa dos alunos, repreende-os, avisando que os encaminhará para a direção da escola. Ato contínuo, os alunos reagem da seguinte forma. Olha lá, vamos então prestar atenção às reações de cada um. J, não esqueça, J é uma criança, tá? J chama o professor de velho idiota. Vamos logo de cara aqui analisar. Chamar o professor de velho idiota é ato infracional? Isso, sim ou não? Olha, isso é ato infracional. Alexandre, ato infracional? É. Isso é crime contra a honra. Isso é crime contra a honra. Você chamar a pessoa de velho idiota, isso é crime contra a honra. Cabe aí uma ação penal privada, movida mediante queixa-crime. Então, o professor ele tem ali um prazo de 6 meses para ingressar com essa queixa-crime para repreender criminalmente essa conduta. Ocorre que quem praticou essa conduta é uma criança. Criança pratica ato infracional? Sim. Mas criança pode receber como sanção uma medida socioeducativa? A resposta é não. Criança pratica ato infracional, mas não pode receber como medida de responsabilização uma medida socioeducativa. Essa criança só poderá receber uma medida protetiva. Medida essa que pode ser aí uma das lançadas no artigo 101. Lembre-se que as medidas protetivas do artigo 101 tratam-se de um rol exemplificativo, podendo, então, o magistrado, o conselheiro tutelar, inovar, criar uma nova medida, desde que seja para proteger o interesse da criança e adolescente dentro da ideia da proteção integral. Até porque a realidade é muito dinâmica, as necessidades são bem dinâmicas, né? Então, é um rol exemplificativo, as medidas lançadas no artigo 101, e essa criança só pode receber medida protetiva, apesar de ter praticado aí um ato infracional. Beleza, analisada então a conduta de J, vamos então para a conduta de L. L levanta e sai da sala no meio da aula. Olha, isso é ato infracional? Sair da sala? Não, né? Isso daí foi uma conduta que foi inadequada. Então, L, que é adolescente, ele pode ser repreendido meramente no âmbito escolar, né? Tendo uma medida disciplinar ali escolar, mas não pode ser aplicada nem uma medida protetiva, nem uma medida socioeducativa, porque ele praticou só uma conduta de uma indisciplina escolar, tá? Então, vamos ver M. M ameaça matar o professor. Danou-se, né? Demais, né? Mas professor, principalmente de escola pública, sofre pra caramba, né? Então, nesse caso aqui, M praticou um ato infracional? Sim, praticou aí um crime de ameaça, né? Então, ato infracional é equiparado ao crime de ameaça. M, ele é um adolescente. Ele, então, pode receber tanto medida protetiva quanto medida socioeducativa. Então, M vai ser tratado no âmbito da delegacia de polícia, deve ser levado para a delegacia de polícia para
que se para ver ali qual vai ser a conduta aplicada, né? Qual vai ser a forma de responsabilização aplicada para ele, né? Então, o magistrado pode aplicar aí tanto a medida protetiva quanto a medida socioeducativa por esse ato infracional equiparado ao crime de ameaça. Observe que a criança ali, a criança aqui, como é o nome dela, J, ela vai ser tratada no âmbito do conselho tutelar por esse ato infracional que ela praticou, podendo ser aplicada a ela somente uma medida protetiva. Então, o conselho tutelar pode aí aplicar essa medida protetiva. Beleza, então analisamos todas as situações. Então, diante dos atos de indisciplina dos 3 alunos, a direção da escola entra em contato com o seu departamento jurídico para, com base no Estatuto da Criança e Adolescente, receber a orientação de como proceder. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que apresenta a orientação recebida pela direção escolar. Vamos lá. Então, aí, ó, letra A. Os atos de indisciplina praticados por J, L e M deverão ser coibidos pela própria direção escolar. Olha, não só pela própria direção escolar, né? Vimos aqui que o caso de M é o caso de polícia e o caso de J é o caso de conselho tutelar. O que vai ficar só no âmbito escolar é o caso de L. Então, letra A, falsa. Letra B. J e M praticaram atos infracionais. Até aqui, correto. J deverá ser encaminhado ao conselho tutelar. Beleza. E M também? Não. M, ele vai ali... Ah, não, peraí, calma. E M, é porque tem um pontinho aqui, eu me confundi. E M para a autoridade policial. Beleza, M vai para a autoridade policial. A indisciplina de L deverá ser coibida pela própria direção escolar. Perfeito, é essa a letra que a gente marca, tá? A letra B é a letra que a gente marca, tá? Então, M vai ser levado para a delegacia de polícia e J vai para o conselho tutelar e L vai ser tratado pela direção da escola. Letra C, J, L e M praticaram atos infracionais? Não, tá? Só quem praticou ato infracional foi J e M, L não praticou ato infracional, e deverão ser encaminhados para a autoridade policial? Também não, tá? Só quem vai para a autoridade policial é M, por ter praticado ato infracional e ser adolescente. J e M praticaram atos infracionais, até aqui correto. Ambos deverão ser encaminhados para a autoridade policial? Não. Só M que vai para a autoridade policial. J vai para o conselho tutelar. A indisciplina de L deverá ser coibida pela própria direção escolar. Beleza, correto. Então, falso a letra D. Estão aqui as fundamentações e o detalhe que a gente aqui comentou. Tá? Velho idiota é análogo ao crime de injúria. Tá bom? Ó, tá estourando aqui nosso tempo, não vai dar tempo da gente fazer outra questão. Então, no próximo bloco, a gente faz mais questões. Se você tiver qualquer dúvida de tudo que a gente abordou aqui, você pode mandar a sua dúvida lá para o meu Instagram, no @AlexandreNapoles. Até mais.